Boa noite! Hoje o Uninove Entrevista traz um tema forte, interessante e de interesse de muita gente. Com o dia a dia agitado, aquela rotina de trabalho pesada, a gente acaba sem muito tempo para fazer uma das funções primordiais do ser humano, que é se alimentar corretamente. Quando o assunto é ser saudável, também está vinculado à ideia principal entre os homens e mulheres, ter o corpo perfeito. Afinal, como é o corpo perfeito e o que é necessário para mantê-lo? Essas e outras dúvidas a gente tira hoje aqui no nosso programa. E para nos ajudar com isso, trazemos hoje a nutricionista Mariana Cassiano. Bom, a gente abriu o programa de hoje com os problemas mais vividos entre os brasileiros. Recentemente saiu um dado onde a obesidade cresceu 60% em 10 anos no Brasil. Você pode explicar um pouquinho sobre esse fato? Bom, cresceu no Brasil porque com a vida corrida que a gente tem aqui, então a gente sempre tem as opções mais práticas, que são os alimentos industrializados. Aumenta o risco de obesidade infantil, até por conta das lancheiras, onde vai os lanchinhos industrializados, com bolachas recheadas, suquinhos com personagens de desenhos que são mais atrativos. Então, tudo isso aumenta o risco do desenvolvimento de, além da obesidade, doenças crônicas associadas, como uma diabetes, colesterol elevado. Então, é muito mais fácil pegar esses lanchinhos práticos do que ter uma organização, um planejamento para fazer uma refeição mais saudável para as crianças. Entendi. E com esse problema, como que a gente pode fazer para o pessoal de casa, por exemplo, para eles conseguirem se alimentar de uma forma saudável e ao mesmo tempo se adequar à rotina corrida deles? O ideal é procurar um nutricionista, né, até para estar fazendo o planejamento alimentar, que é individualizado, de acordo com as necessidades nutricionais, carências de vitaminas e minerais para serem supridas. Então, o certo é ensinar a pessoa a fazer uma reeducação alimentar, até para ter um planejamento para se organizar no dia a dia, durante a semana, para conseguir manter uma alimentação saudável do que recorrer aos alimentos industrializados, que são ricos em açúcares. Tem muito açúcar mascarado, geralmente o pessoal leigo não conhece. Mas tem muito açúcar mascarado, com farinha refinada. Então, tudo isso contribui para o desenvolvimento de doenças. Legal. E se a gente fala de alimentação saudável, é claro que para a gente estar com um corpo saudável, a gente tem que ter alimentação em dia. Como a gente pode adequar essa rotina que a gente falou agora com os exercícios físicos e a dieta alimentar? Com a correria do dia a dia é difícil. Tem muitas pessoas que não conseguem associar atividade física, né? Porque geralmente a gente, para chegar no trabalho, é 2 horas de antecedência que tem para chegar lá. Então, às vezes, acaba recorrendo a uma alimentação em restaurantes com bastante tempero industrializado. Então, para se associar, tem que ter força de vontade. Porque Sim. Tem que se planejar para organizar o dia a dia, né? Tirar 1 hora do dia para fazer uma atividade física. Porque a gente tem que se preocupar com o bem-estar até para prevenir o consumo de medicamentos excessivos no futuro. Com certeza. O tema de hoje é o corpo perfeito. A questão que não quer calar, Mariana, o corpo perfeito, ele existe? Não, não existe. Até as blogueiras, as atrizes, paniquetes, é impossível uma mulher não ter uma celulite, uma estria, não existe um corpo perfeito, né? O que existe é dinheiro para fazer cirurgias plásticas, que mesmo assim ainda não fica perfeito, porque se você não tem uma reeducação alimentar, você não consegue manter, né? E photoshops. Bastante Photoshop. Bastante. Bom, com essa questão de exercícios físicos e ter bastante dinheiro, muitas pessoas elas se submetem a muitos riscos quando eles pensam nessa ideia de corpo perfeito. Então, desde aquela clássica dieta da internet de perca seus 20 quilos em 10 dias, ou até aquelas mais perigosas, como a popularmente conhecida bomba, né, que as pessoas injetam, quais os riscos para as pessoas que têm essa prática? Os riscos, além de alterações hormonais por conta de suplementação, até por conta de hormônios sintéticos, então você também pode desenvolver risco também de doenças, né? Então, diminuir testosterona, você pode ter uma hepatite por conta de um sobrecarregamento do fígado,
que é onde acontece o metabolismo, a metabolização dos medicamentos. Carências de vitaminas e minerais, então pode ter sintomas associados como queda de cabelo, fragilidade nas unhas, porque você não está ofertando os nutrientes necessários para o seu organismo, por um bom funcionamento. E além de carências de calorias também, então pode ter perca de massa magra, pode ter uma desnutrição. Uhum. Bom, gente, vocês já sabem, né? Corpo perfeito, ele não existe e você tem que criar uma dieta alimentar saudável com um nutricionista. Então vamos lá. Sobre cirurgias plásticas, você citou. E esse assunto ele causa certa polêmica porque as pessoas que geralmente procuram esse tipo de serviço, de cirurgia, elas procuram por estética, por não estarem satisfeitas com o próprio corpo, né? Isso. Existem também essas outras pessoas, como as celebridades, que elas já são um pouco mais viciadas no assunto, fazem várias cirurgias e sempre querem fazer mais. E até que ponto a cirurgia plástica ela pode ser saudável? Ela pode ser saudável desde que você não tenha que fazer várias vezes a mesma cirurgia, né? Porque você consegue fazer uma lipo, ficar com uma porcentagem de gordura normal, de acordo com a idade, mas o ruim é se a pessoa não tem uma reeducação alimentar e uma prática frequente de atividade física, volta tudo de novo. Então pode aumentar a gordura corporal novamente. Vem junto celulites, estrias, aí fica no efeito sanfona, que é engordar e emagrecer a curto prazo. Fora a questão, por exemplo, de cirurgia para redução de estômago, não é? Que são casos mais graves. São casos mais graves, mas existe uma equipe multidisciplinar que acompanha. Então, o paciente ele só consegue fazer uma cirurgia bariátrica desde que ele tenha acompanhamento, além com uma endocrinologista, com uma psicóloga e com uma nutricionista. Aí sim, porque é muito comum, infelizmente, você submeter o seu corpo a um risco, uma agressão, porque cirurgia é uma agressão, né? Não é um modo saudável de perder peso. Então, é muito comum esses pacientes, eles engordarem novamente. Então, e a maioria vem associados com uma depressão. Então, tem que ser cuidado e eles têm que ter consciência de que tem que mudar o hábito alimentar, porque senão volta tudo de novo. Bom, agora a gente vai entrar num dos piores problemas relacionados ao corpo perfeito, né? Anorexia e bulimia, Mariana. Principalmente em adolescentes, acontece, o número de casos é muito alto. Então, os jovens eles sempre estão preocupados com essa situação da aparência, muitos sofrem casos de bullying e eles acabam se preocupando mais do que devia com essa situação do corpo perfeito. Eles querem sempre ser perfeitos e acabam desenvolvendo a bulimia e depois se tornam meninos e meninas anoréxicos. Como que a gente pode instruir os pais que estão assistindo, que estão em casa, para lidar com esse problema e conseguir conversar e dialogar com os filhos deles? O ideal, além de um acompanhamento com o nutricionista para eles entenderem que o corpo perfeito não existe, tem que ter um acompanhamento com um psicólogo. Porque essas doenças, elas são desenvolvidas até por conta de que a pessoa não tem uma boa autoestima, né? Então tem que ter um acompanhamento com um psicólogo e eles têm que entender que é necessário criar bons hábitos alimentares. Entendemos. Bom, qual a dica que você dá para aquela pessoa que já quer sair da rotina dela, ela quer começar a dieta agora? Ela tem que procurar um nutricionista, um endocrinologista? Quais são os profissionais que ela tem que procurar imediatamente? O ideal é procurar um nutricionista, tá? Porque é só um nutricionista que é capacitado para prescrever dieta, tá? Então tem que procurar um nutricionista até para fazer um planejamento alimentar individualizado, porque cada metabolismo funciona de um modo diferente. Então a dieta, não existe uma dieta para geral, é individual. Bom, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. A gente espera que a maioria das dúvidas dos nossos telespectadores tenham sido explicadas. Muito obrigada pela participação, Mariana. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer essas dúvidas que são muito frequentes. Bom, gente, até a próxima e fiquem agora com o Cinema Uninove com o filme Simplesmente Acontece. Boa noite.